Bem-vindos ao canal Imersão na História. Hoje, desvendaremos os mistérios e as conquistas de uma das figuras mais fascinantes do Antigo Egito, Nefertari. Das suntuosas salas dos palácios às intricadas tramas da corte, seguimos sua jornada por amor, poder desafiador e um legado eterno. Prepare-se para uma imersão profunda em momentos vívidos do passado, pois aqui, a história ganha vida como nunca antes. Se você compartilha nosso entusiasmo por desvendar as camadas da história, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e explorar os mundos que o tempo escondeu. Vamos lá! Nascida em uma família nobre no coração do Antigo Egito, Nefertari viu os primeiros raios de sol em meio aos majestosos palácios que pontuavam a paisagem. Sua infância foi permeada por uma atmosfera de grandiosidade e tradição, onde cada momento moldava seu destino para um papel de importância única. Desde a tenra idade, as bases de sua educação foram lançadas com cuidado, visando prepará-la para os desafios que acompanhariam sua posição de destaque na sociedade egípcia. Seu lar, permeado por arte e cultura, se tornou o primeiro lugar de aprendizado. Enquanto brincava entre os pilares imponentes e os afrescos que retratavam deuses e faraós, Nefertari absorvia os valores e rituais que formavam o cerne da identidade egípcia. A escrita hieroglífica, essencial para a comunicação e registro, foi gradualmente revelada a ela, permitindo que ela decifrasse os segredos dos antigos textos inscritos nas paredes dos templos. No entanto, sua educação não se limitava ao conhecimento técnico. Os costumes da corte eram meticulosamente ensinados, garantindo que Nefertari se movimentasse com graça e desenvoltura entre a realeza e dignitários. A etiqueta intrincada das cerimônias e festas da corte foi incutida nela, preparando para o dia em que sua presença seria uma parte indispensável dessas ocasiões. Assim, cada detalhe de sua educação foi uma pedra fundamental na construção da mulher que ela estava destinada a ser, uma futura rainha cuja influência ecoaria pelos séculos vindouros. O encontro com Ramsés II. O destino de Nefertari tomou um novo rumo fascinante no momento em que seu caminho cruzou com o de Ramsés II, um dos faraós mais poderosos da história do Egito. Esse encontro não apenas marcou um ponto de virada em sua vida, mas também moldou os rumos da nação. Seu relacionamento com Ramsés II transcendeu as meras alianças políticas, dando lugar a uma conexão profunda e autêntica. O que começou como uma aproximação estratégica rapidamente se transformou em uma paixão ardente. Os olhares trocados e as conversas compartilhadas pavimentaram o caminho para um amor sincero e inegável. A união de Nefertari e Ramsés II não era apenas um casamento por conveniência, mas sim um laço que combinava sentimentos genuínos com o intrincado jogo de poder da época. Ao se casarem, Nefertari e Ramsés II desafiaram as normas sociais e as convenções da corte. O amor que compartilhavam se transformou em um símbolo de unidade e força, não apenas entre eles, mas também entre seus reinos. O encontro que parecia ser uma mera reviravolta na vida de Nefertari acabou se tornando uma história de amor e política que reverberaria ao longo dos séculos, deixando uma marca indelével na história do Antigo Egito. O poder e a influência de Nefertari. Muito além de sua posição como rainha consorte, exerceu um poder substancial no governo do Reino do Egito Antigo. Seu impacto abrangente foi profundamente evidente em diversos aspectos da vida na corte. Ela não se limitava a um papel ornamental, sua presença se destacava em cerimônias religiosas e eventos oficiais, onde sua influência não podia ser ignorada. Seus gestos e palavras eram atentamente observados, moldando sutilmente o destino do reino. Cerimônias religiosas ganhavam um novo significado quando Nefertari estava presente. Seu comprometimento com as práticas religiosas e sua conexão com os deuses eram representativos de sua profunda influência espiritual. Além disso, ela não hesitava em participar de decisões políticas, contribuindo com sua perspicácia e sabedoria para as questões do reino. Sua voz se fazia ouvir em momentos cruciais, provando que seu poder não era apenas simbólico, mas sim uma força real e atuante. Nefertari também usou sua posição privilegiada para avançar causas humanitárias e projetos de construção que beneficiassem a sociedade egípcia como um todo.
Sua dedicação a esses empreendimentos ajudou a criar um legado duradouro de contribuições positivas para a nação. A influência de Nefertari ecoou por gerações, demonstrando que, mesmo em um contexto onde as mulheres muitas vezes eram subestimadas, seu poder e influência transcendiam as limitações impostas pela época. O brilho do poder que Nefertari desfrutava também a expôs a um submundo de intrigas na corte do Antigo Egito. Enquanto ela caminhava com graça entre os corredores do palácio, olhares invejosos a seguiam, conscientes do poder e influência que ela havia conquistado. A cobiça de posições e a rivalidade dentro da corte não poupavam nem mesmo uma rainha tão respeitada. Conspiradores viam em Nefertari uma ameaça e assim, planejaram minar sua posição, desencadeando uma rede complexa de traições e planos ocultos. As ameaças à posição de Nefertari não se limitavam apenas aos inimigos externos. As próprias ambições de outros membros da corte criavam um ambiente de intriga constante, onde alianças eram feitas e quebradas com facilidade. As rivalidades e agendas secretas eram parte integrante da vida na corte, onde cada movimento estratégico poderia significar ganho ou perda de poder. Nesse cenário de jogos de poder, Nefertari teve que navegar com cautela, confiando em sua sagacidade e discernimento para identificar amigos e inimigos. A intriga na corte se desdobrou como um jogo complexo, onde lealdades eram testadas e traições eram tramadas nos bastidores. Enquanto Nefertari enfrentava os desafios com coragem e perspicácia, essas lutas internas a faziam lembrar constantemente da fragilidade de sua posição. As intrigas na corte não apenas refletiam as tensões do poder, mas também adicionavam uma camada de complexidade à história de Nefertari, tornando seu legado ainda mais marcante. O legado de Nefertari brilha com uma intensidade que desafia o passar dos séculos. Mesmo diante das adversidades enfrentadas ao longo de sua vida, sua paixão pela arte e religião impulsionava essa mulher a deixar uma marca indelével na história. Sua visão grandiosa e dedicação a projetos monumentais a levaram a apoiar a construção de templos majestosos, cada pedra disposta como um tributo à sua devoção e influência. Sob seu patrocínio, o túmulo de Nefertari se transformou em uma obra-prima, uma verdadeira maravilha artística que resistiu ao teste do tempo. Cada detalhe meticulosamente esculpido e pintado revela a reverência à vida após a morte e a importância de sua jornada espiritual. Como uma testemunha silenciosa de sua existência, o túmulo conserva sua memória e seus valores, garantindo que sua influência ultrapasse os séculos. Além das construções físicas, o legado de Nefertari também se manifesta na preservação da cultura egípcia. Sua dedicação a tradições religiosas e artísticas ecoou através do tempo, inspirando gerações posteriores a valorizar suas raízes e a manter viva a rica herança do Egito Antigo. Nefertari não apenas se tornou uma figura histórica, mas também uma força inspiradora que continua a moldar a percepção da história e da cultura egípcia nos dias de hoje. A morte e a eternidade. Após uma vida repleta de conquistas e desafios, Nefertari enfrentou a inevitabilidade da morte, uma jornada que todos compartilhamos. No entanto, sua visão sobre a morte transcendia a mera passagem para o desconhecido. Para ela, era uma transição para uma eternidade guiada por suas crenças espirituais e realizações terrenas. Sua tumba, espetacularmente ornamentada, serviu como um elo entre a vida na Terra e sua jornada após-morte. A grandiosidade e esplendor de sua tumba foram um tributo à sua importância durante sua vida. Cada parede, cada pintura, era uma expressão palpável de suas crenças na vida após a morte e da preservação de sua identidade na eternidade. Os rituais funerários meticulosamente planejados eram um reflexo de sua convicção nas tradições religiosas do Egito Antigo, um testemunho de como ela desejava ser lembrada pelos deuses e pela posteridade. Nefertari entendia a importância de sua preparação para a vida após a morte, acreditando que suas ações teriam um impacto nas esferas espirituais. Sua tumba não era apenas um local de repouso, mas sim um espaço sagrado que simbolizava a continuidade de sua jornada. Esse momento na vida de Nefertari destaca sua dedicação à espiritualidade, sua busca pela imortalidade e sua compreensão profunda das tradições que moldavam a compreensão egípcia da vida e da morte. E antes de continuarmos, vale a pena mencionar um momento emocionante que marcou a história de Nefertari.
Por décadas, a localização de sua tumba permaneceu um mistério, perdida nas areias do tempo. No entanto, em 1904, uma expedição arqueológica liderada pelo renomado explorador italiano Ernesto Schiaparelli fez uma descoberta extraordinária no Vale das Rainhas, no Egito. Uma tumba deslumbrantemente ornamentada foi revelada, e logo se confirmou que pertencia à própria Nefertari. A riqueza de detalhes, os afrescos deslumbrantes e os tesouros encontrados dentro da tumba capturaram a imaginação do mundo e proporcionaram uma visão fascinante da vida e do legado desta rainha excepcional. A vida de Nefertari revela uma verdade atemporal: as complexidades do amor, do poder e das intrigas são elementos intrínsecos à experiência humana, mesmo em eras tão distantes como o Antigo Egito. Suas lutas e triunfos ecoam através do tempo, lembrando-nos da duradoura natureza das emoções humanas e das dinâmicas sociais. O exemplo de Nefertari nos inspira a compreender a profundidade das relações, a influência do poder e os desafios que acompanham as posições de destaque. A história de Nefertari não é apenas uma janela para o passado, mas também um espelho para nossa própria jornada. Seus feitos e obstáculos oferecem lições valiosas sobre perseverança, amor verdadeiro e a complexidade da vida em sociedade. Convidamos você, querido espectador, a compartilhar suas perspectivas sobre a história de Nefertari. O que mais o fascinou? Que lições você acredita que podemos extrair de sua vida? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, pois a discussão enriquece ainda mais nossa compreensão sobre o legado e a influência de figuras históricas como Nefertari. E assim encerramos nossa imersão na história de Nefertari, uma figura verdadeiramente notável do Antigo Egito. Suas vivências e legado nos proporcionaram uma fascinante jornada pelo passado. Se este vídeo trouxe inspiração e conhecimento, ficaríamos gratos se expressasse seu apreço deixando um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho para estar atualizado com mais conteúdo histórico. Até a próxima e emocionante viagem no tempo, aqui no seu canal Imersão na História.